algumas de vocês, né, algumas mulheres aqui, elas chegam para mim e elas falam que elas não conseguem ter diálogo no casamento, porque sempre que elas vão tentar conversar, acaba em briga. E eu, no geral, identifico alguns padrões, né, de comportamentos entre elas que acontecem quando elas vão ter essa conversa. Tem algumas coisas específicas em comum que essas mulheres fazem que fazem ela ter um diálogo fracassado, que faz o diálogo que antes era um desejo genuíno do coração delas de resolver alguma coisa em uma briga. Quando elas vão tentar conversar com o marido, sai briga. E o maior erro, preste atenção. Eu vou falar aqui agora algumas coisas que são importantíssimas, que vão ser o divisor de águas no seu casamento em relação ao diálogo. Então, se você tem um papel, uma caneta, anota, porque isso é muito importante, de verdade, tá? Eu só consegui ter diálogo no meu casamento depois que eu olhei para esses pontos que eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Olha, o maior erro das mulheres casadas é que elas querem ter diálogo com o marido e não tem estratégia para isso. A maioria nem sabe o que vai falar, nem sabe como vai sequer começar, porque elas só querem, na verdade, colocar para fora, né? Eu entendo, tem horas que a gente só precisa colocar para fora, tem horas que a gente só precisa comunicar para que o sujeito ele saiba como que a gente está se sentindo. Eu entendo isso. E esse é o diálogo que não funciona porque vai dar em briga. Então isso é uma coisa, é a primeira coisa que você deve observar se está acontecendo no seu casamento ou não. Você vai para o diálogo preparada? Você tem uma preparação antes de ir? Gente, vocês precisam ir preparadas para dialogar com esse homem, com esse marido. A maioria das esposas, elas não sabem o que elas vão falar. Elas só estão sentindo ali uma vontade de falar, de jogar a merda no ventilador, mas elas nem sabem direito o que elas vão falar. Elas não planejam o que elas vão falar. Isso parece bobo, isso parece um pouco meio estranho, e realmente é estranho, mas funciona. É o mínimo que você tem que fazer se você quer ter diálogo no seu casamento. É ir dialogar preparada. E quando eu digo preparada, é preparada. Você precisa saber de qual aquilo que você vai falar. Porque se você for improvisar na hora, você vai se lascar, vai dar briga. Você vai se deixar levar pelas suas emoções, porque nós somos seres humanos. Isso é normal. Se você deixar por conta da improvisação, você vai ficar nervosa, você vai ficar puta da vida e você vai xingar aquele homem até amanhã. A preparação, o planejamento, ela diminui essas chances, diminui as chances de dar merda, vocês entendem? E também, outra coisa, não adianta preparar qualquer coisa, sabe? Não adianta você, vou falar isso, vou começar falando isso e aquilo. Não adianta ser de qualquer jeito. Não adianta você preparar qualquer coisa. Você tem que ter um roteiro, né, entre aspas, ou não, um roteiro que vai fazer o seu marido querer te ouvir, que vai fazer o seu marido te entender, prestar atenção naquilo que você está falando. A gente também precisa observar um ponto que é meio assim, às vezes é óbvio, às vezes também é meio bobo, mas é muito importante. O tom de voz. Por que acontece? Quando essas mulheres elas vieram falar comigo, eu comecei a investigar, né? Eu fiz algumas perguntas e, assim, a maioria delas, elas erraram. Gente, elas erraram feio nessas coisas que eu tô passando aqui para vocês. Que a primeira coisa, elas não se preparavam. Elas iam para o diálogo na improvisação. Elas não sabiam o que elas iam falar. Elas não sabiam que, quando o marido dela falasse tal coisa, o que ela ia responder. Elas não tinham planejamento. Vocês entendem? A segunda coisa, o tom de voz. É meio óbvio, né? Mas a gente não aplica. Ninguém aplica. Se você já chega para ele com um tom agressivo, ele percebe e se fecha. A gente tem o dom, a gente tem um faro, não sei, muito aguçado em perceber quando alguém está sendo agressivo, quando alguém está sendo meio articuloso. A gente tem a gente consegue perceber isso. É natural. E quando você vai com o seu tom de voz um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais elevado, um pouquinho mais num tom estranho, o seu marido percebe e automaticamente ele vai se fechar. Vai falar,
Lá vem essa mulher de novo encher a porcaria do meu saco. E a outra coisa que eu identifiquei que essas mulheres não faziam ou faziam errado e que você precisa observar se está acontecendo no seu casamento, porque se tiver, você precisa acabar com isso, é saber o momento certo para o diálogo acontecer. Qual é o melhor momento para você chamar o seu marido para conversar? Sabe o que acontece? Eu já vi isso acontecer na minha frente. A mulher tá ali, sei lá, fazendo alguma coisa na rua e o cara tá trabalhando, precisamos conversar. Manda uma mensagem, então liga, precisamos conversar. Gente, isso não rola. Isso não rola. A gente tem que ser mulheres inteligentes para saber qual o momento adequado e qual não é o momento adequado. Porque se você chamar ele para conversar, falar que vocês precisam conversar num momento que não é adequado, pronto. Você não precisa nem ir para o diálogo, minha filha, porque já acabou aí. Vocês entendem? Olha como essas coisas elas são importantes, elas fazem parte da construção de um diálogo, né? De um casamento. Então, o melhor momento não é quando ele está trabalhando, não é quando ele está vendo o jogo, não é quando ele está no churrasco bebendo com os amigos. Não é. Ainda que você esteja pau da vida por alguma coisa, sei lá, por ele estar no churrasco com os amigos, não é esse momento de chamar ele para conversar. Não é esse momento de falar para ele que vocês precisam conversar. Não é esse o momento. Eu sei que você quer muito, eu sei que às vezes você não aguenta, que você quer botar tudo para fora, mas a gente precisa ser inteligente. Você precisa criar um momento propício para esse diálogo poder acontecer. Quando vocês estão tranquilos, descansados, alimentados, porque isso é muito importante, porque conversar com fome ninguém merece. Juntando essas três coisas que eu falei aqui agora, eu vou preparada, eu já sei o que eu vou falar, eu já sei que é preciso também que eu ouça, eu já sei cada palavra que eu vou falar para iniciar esse diálogo. O meu tom de voz, ele não é um tom de voz agressivo, ele não é um tom de voz de cobrança, ele é um tom de voz brando. Se você quer prender a atenção do seu marido naquilo que você está falando, você precisa ter um tom de voz brando, porque se você fala muito alto, se você grita, se você estronda, você repele. Mas se você fala baixo, se você fala pausadamente, a pessoa, o seu marido, ele vai ser obrigado a prestar atenção naquilo que você está falando. Você pode perceber que ele pode até fazer meio assim, ó, ainda que ele não perceba. Porque você está falando baixo, porque você está falando pausadamente, com calma. Você mostra controle na sua voz, você mostra que você não é uma mulher descontrolada. Então, eu vou preparada, eu sei o que eu vou falar. O meu tom de voz, ele é um tom de voz adequado, ele é um tom de voz que prende a atenção do meu marido. Eu não tô gritando, eu não tô acusando ele. O momento tá propício. Meu marido não tá ocupado, ele não tá cansado. Aí eu posso iniciar um diálogo.